O estudo teórico de hoje, da mediunidade, hoje é dia 21 de novembro de 2024. É a nossa sessão de estudo de número 24. Estamos na quinta unidade, Fenômenos de Efeitos Físicos. Capítulo 28, O Laboratório do Mundo Invisível. O que é isso, né? Bom, antes de chegar lá, nós vamos fazer o seguinte. Vamos falar, sim, sobre o livro que a gente está seguindo. Esse capítulo se encontra no livro Mediunidade, de Terezinha Oliveira, e não só no livro, mas também tem todo o conteúdo do livro no YouTube. Então é muito tranquilo, muito fácil. Quem perdeu pode assistir. Quem quiser ver também o que ela fez comparado com o que a gente faz aqui, é muito interessante, muito importante. Bom, o Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 28. A gente fica imaginando como é que se constrói no mundo invisível. Aqui no planeta, a gente chama um pedreiro. Ele faz uma casa, faz um muro, faz uma parede, faz. Aí a gente quer um móvel, chama um marceneiro. Cada um tem uma habilidade, uma profissão e vem aqui, pega o material que existe e transforma. Então tem material natural, a árvore é natural. Aí vai alguém lá, serra ela, deixa no jeito e tal, até que a gente encomenda o móvel, aí vai o marceneiro e pega aquelas tábuas, tudo e trabalha aquilo e vira o móvel. Então, é tudo muito físico. Aliás, é físico. Aí, e tanto outro. Eu vou no médico, no esteticista lá, o cirurgião plástico, ele vai trabalhar, que seria muito difícil, né? No meu caso, né? Fazer melhorar tal a fachada. Aí a gente, né? Aí ele trabalha com o que existe, com material, tudo. E no plano espiritual, é material ou não é material? No plano espiritual, a vontade, utilizando o fluido cósmico universal, é o que vai transformar, é o que vai produzir coisas. Olha que interessante. Então, no plano espiritual, quando a gente tem essa capacidade, quando a gente sabe manipular isso, a gente vai e produz. No entanto, tem gente que produz isso sem querer, naturalmente, automaticamente. Gente que eu digo no plano espiritual. Então, nós temos duas situações. Já falamos do plano físico. No plano físico é com material que já existe. A gente olha à nossa volta, está tudo aqui. Ah, precisa de combustível, vai e pega do petróleo, está aqui, já está tudo aqui. Então, materialmente falando, e ele é tão interessante, esse mundo, que tudo está aqui, sempre esteve aqui, tudo. Mas esse edifício, não, ele estava na forma de matéria-prima, mas a gente construiu o edifício, uma ponte, né? Um barco, os carros, tudo já existia aqui, só que de uma outra maneira. Quando a gente vai para o plano espiritual, a realidade é outra. Qual que é a realidade? Existe o fluido cósmico universal que permeia tudo, inclusive aqui. Esse material todo que a gente usou tem na sua origem o fluido cósmico universal, porque ele é matéria-prima de qualquer matéria-prima. É o que é de mais simples. Lá atrás, assim como se dizia que o átomo é a partícula indivisível da matéria, tanto que chama assim, átomo. O tomo é de cortar, de dividir. E o a é de negação. Não se divide mais. Vai dividindo a matéria, pega isso aqui, um material qualquer, corta pela metade, pega a outra metade, corta pela metade, vai cortando, 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 até que chega num momento que não dá para cortar mais. Foi isso, essa era a teoria, aí que virou o átomo. Hoje nós sabemos que existem partículas menores ainda. E se essas partículas forem cortando mais e mais ainda, vai chegar no fluido cósmico universal, né? Então, a matéria-prima de tudo, a matéria-prima mais simples, é o fluido cósmico universal. E ele está presente em todo o universo. E se a gente for mais longe e dizer que tem vários universos, muitos universos, porque a gente fala que o universo é infinito, né? Então, ele está permeando tudo, tudo.
Imagine, uma matéria-prima que está aqui, é como o ar, que está tudo aqui, em todo lugar, nós estamos imersos num, num aquário que está cheio de ar, né? Ainda bem, porque se não tivesse ar, a gente tinha morrido, né? Teria desencarnado. Então, fazendo uma comparação com o fluido cósmico universal, né? Que a gente está imerso no fluido cósmico universal, assim como estamos nesse momento imersos num aquário ou num um container enorme de ar, tá? Então, aí esse fluido, né, que a gente chama, que é o elementar, o primitivo e tal, é o fluido cósmico universal. E é isso que os espíritos vão mudar. É isso que eles vão trabalhar. Assim como os espíritos trabalharam tudo isso para formar o mundo que nós estamos. O planeta Terra inteirinho, com tudo que está aqui em cima, na superfície, no miolo dele, em volta dele, tudo vem do fluido cósmico universal. E os espíritos? Espírito não, mas o corpo perispiritual, né? O corpo do espírito vem do fluido cósmico universal. É mesmo? É. Então ele pode ser destruído? Ele tem uma característica diferente, né? do, do, da matéria. Então ele nos acompanha, então ele é perene, ele vai se modificando. À medida que a gente evolui, ele vai tomando outra forma, né? A gente vai vendo um outro resultado. Um espírito muito atrasado, ele é meio escuro, é um vulto assim que grosseiro. Um espírito muito mais adiantado é uma luz, porque o perispírito não esconde aquele espírito brilhante, iluminado. Então, é um perispírito muito mais sutil do que é para os nossos olhos. Já o espírito atrasado não tem luz para emitir, não tem nada, é escurão, né? Então, mas o perispírito vem do fluido cósmico universal também. A única coisa que não vem do fluido cósmico universal é o princípio inteligente, o espírito propriamente dito, ou ainda aquilo que anima os animais, que é um pré-espírito, porque à medida que ele vai evoluindo, evoluindo, né, chega num espírito, mas enquanto não chegou lá ainda, ele é o princípio inteligente. É o que vai se transformar no ser humano. Por isso que a gente realmente tem que ter, assim, um respeito pelos animais. É como se fosse um irmão caçula, sabe? Não chegou lá ainda, mas vai chegar, né? Então, vamos lá. Então, a gente falou que o fluido cósmico universal assim, é de onde deriva todos os materiais, né? E nós estamos mergulhados nisso. O universo inteirinho está saturado do fluido cósmico universal. Não tem um lugar que não tenha o fluido cósmico universal. Então ele está ali, né? Os espíritos, eles agem sobre os fluidos espirituais e podem dirigir esse fluido, aglomerar, dispersar, conduzir, podem combinar entre eles, né? E até modificá-lo para que tenha uma outra propriedade. E não é diferente do que a gente faz aqui. O químico faz isso. Ele pega dois compostos, mistura, tal, vira um terceiro, né? Com outra característica, ele muda a matéria. Poxa, se ele consegue isso, só que uma coisa física, no plano espiritual, os espíritos conseguem fazer isso também. Mas fazendo o quê? Pegando elementos nossos, fluido, né? Fluido animal, que a gente chama, não é animal de bicho, é animal de ânima, de alma, de encarnado, né? Pega esse material, compõe com o dele, pega da natureza, e aí pronto, ele faz aquilo. E aí ele tem propriedades. Ele pode, então, dirigir esse, esse material ou modificar, né? Então, sendo assim,
o resultado é que eles conseguem plasmar, por exemplo, roupa, né? Alguns não sabem fazer isso, mas contrata alguém que faz. No plano espiritual, inferior, naturalmente. Porque quando a gente tem uma capacidade superior, quando a gente progrediu, então nós temos a capacidade de mudar. A gente muda. Até mesmo o corpo. Alguém pode querer se apresentar. No caso, eu. Vocês me conhecem, do jeito que eu sou, exatamente assim. Até a roupa, né? Só que eu tenho uma afinidade com uma encarnação que eu tive, que eu fui indígena, por exemplo. Nossa, como eu gostei daquela encarnação. Eu aprendi muito. Eu tenho um carinho especial. As pessoas que eu conheci, tudo. Então, eu estou no plano espiritual, é um indígena. O Luiz lá. Quem? O índio? Estou vendo o índio. Sou eu, né? Só que aí, de alguma maneira, eu vou me apresentar a vocês, para algum médium vidente, ou mesmo me materializar, né? Se aparece o índio, é um índio, não é o Luiz, né? Então, o que eu faço? Eu plasmo a minha figura, essa que vocês conhecem, exatamente essa. Então, eu dirijo isso. Então, eu consigo, né, me apresentar exatamente como sou. Então, isso falar de objeto, de roupa e tudo. Então, eles têm, os espíritos, ou nós, quando estivermos no plano espiritual, temos a capacidade de mudar a nossa aparência, nossa roupa, né? Então, isso quando se tem conhecimento. Quando não tem, é automático. Por exemplo, eu desencarno aqui, todo maltrapilho, todo mal cheiroso, sabe? Com roupas assim, frangalhos mesmo, né? Eu chego no plano espiritual, automaticamente, porque a minha mente está grudada ou está fixada nessa condição, eu vou me apresentar desse jeito. Eu não trabalhei isso, eu não quis me apresentar assim. Falei, não, eu quero me apresentar todo maltrapilho. Se eu for superior, eu quero, de alguma maneira, estar no meio, disfarçado, para que possa confundir ali com as pessoas, é uma coisa. Mas, se não, eu sou um homeless. Aí eu me apresento no plano espiritual como um homeless. Sabe, que não tinha banho acessível, que não tinha roupa acessível. Então eu vou estar com aquela roupa. Então é automático, porque o meu pensamento está aprisionado naquilo. Está tudo bem? Está indo assim. Então, os espíritos mais elevados, eles plasmam o que eles querem. Já os espíritos inferiores, está no piloto automático, né? Se apresenta como for, né? Bom, os espíritos podem até se apresentar assim, todo ensanguentado, tudo, sabe, machucado, faltando pedaço, mas é a condição dele, mental. Se ele parasse um pouquinho, se ele, sabe, se imaginasse diferente, certamente que ele ia mudar a aparência dele. É, bom, a gente falou já da combinação de elementos, né? Então, é nesse ponto que está aqui. Na Gênese, no capítulo 15, Kardec fala assim, ó, todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que é o fluido cósmico universal, que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Então, são transformações. Olha quanta transformação o fluido cósmico universal sofreu para chegar no que nós estamos aqui, nesse computador, com tudo que tem dentro, esse celular, essa mesinha, essas cadeiras, a roupa que nós estamos usando. Olha todo o caminho que ela percorreu para chegar nisso. Não é uma evolução, um aprimoramento do fluido cósmico universal, não. Vai engrossando ele, vai tornando mais grosseiro, a ponto da gente ver.
Porque quando ele está na sua condição primária, a gente não vê. Vê menos que o ar. A gente concebe ele mentalmente, né? Então, seguindo, uma parte de oxigênio, agora ele vai fazer uma comparação com a matéria aqui, ó. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, mistura, né? Ambos inofensivos, não acontece nada, né? Forma água, né? Todo mundo sabe, H2O, H1O2. Uma partícula, uma, um átomo de hidrogênio com, com mais duas de oxigênio vai dar uma molécula que é a menor partícula que tem todas as propriedades da água. Então, não está dividida, então é água. Está lá, só uma molécula, é água. Ah, mas não está no estado sólido, líquido, gasoso, não. Mas aquilo é água, né? Então, ele está falando, juntou isso aí e tal. Agora, junta uma de oxigênio, né? Mais uma lá, tal, e você vai ter um líquido corrosivo. Então, o que que acontece? Olha a transformação. É só combinação, né? E o químico sabe muito bem disso, né? Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes a simples alteração do modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Ele está falando do caso do espírito. Então, a mudança que ele faz com o que já tem disponível, ele vira visível, ou não, né? Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso, fazendo para isso a sua vontade e efeito de reativo. Porque aqui ele já está começando a mostrar para a gente como é que os efeitos físicos, os fenômenos de efeitos físicos acontecem. Então, ele passa aqui com essa mudança toda, ele passa não somente a aparição, mas também pode a movimentação, né, de coisas. Efeitos físicos, agora nós vamos entrar nisso. A ação dos espíritos sobre os fluidos pode chegar a produzir, movimentar ou modificar coisas no campo da matéria terrena. Então, os espíritos conseguem interferir aqui. Sob determinadas condições, eles fazem coisas acontecerem que a princípio seria impossível. O que é impossível? Pegar essa cadeira sem nenhuma cordinha, sem nenhum fio invisível, assim, um tipo de nylon, né? Nada, fazer ela levantar. Isso, do ponto de vista nosso, é impossível, porque não tem ninguém carregando, não tem cordinha nenhuma que puxe, né? Não tem nada que levante ela. Então, do ponto de vista nosso, é impossível. Mas os espíritos conseguem interferir sob determinadas condições, e nós vamos ver isso aí, fazer com que essa cadeira se levante, né? Os mais simples entre eles são os de luz e som. Então, é mais fácil fazer apresentar luzes e ruídos. Então, quase que qualquer espírito faz isso, quase, tá? Agora, a gente nota que quanto mais inferior, mais facilidade ele tem. Por isso que nos eventos das mesas girantes, quem fazia a mesa mexer não é espírito superior, é espírito brincalhão, para poder chamar atenção. Espírito superior tem mais o que fazer. Então liberaram, falaram, não, vai lá, vai brincar com a mesa, vai brincar com as coisas, né? E aquilo, sabe, quando teve uma permissão, porque lembra, as três condições, tem que ter vontade do espírito, tem que ter o médium e tem que ter autorização, uma autorização superior. Se não tem autorização, pode ter o melhor médium do mundo, pode ter o espírito que sabe mais do que qualquer outro fazer a coisa, se mexer, enfim, fazer tudo de efeitos físicos. Mas se não tiver permissão, nada disso. Tem permissão? Pois não. Uma dúvida.
essa, vamos dizer, permissão que foi dada nesse momento que provocou as mesas girantes e que depois, inclusive, provocou a própria decodificação do Espiritismo com Kardec. Isso. Isso nunca mais ocorreu, ou a gente ainda tem, vai ser, a gente ainda tem fenômeno de mesa girante, essas coisas. Olha, isso é possível, desde que haja uma permissão. Um equivalente à mesa girantes é a brincadeira do copo. Uhum. É um fenômeno de efeitos físicos. A molecadinha está em volta ali, às vezes até gente grande, né? Em volta do copo, né? Tem lá alguma coisa que está sobrenadando, que fica mais fácil, né? Numa água, está flutuando ali, é parafina, letrinha de papel, qualquer coisa assim, né? E em volta, no meio daquela molecada, ou um, ou vários, ou todos, fornece o material, que é o ectoplasma, o espírito manipula aquilo e faz mexer ali, fazer desenho, pulseira, a parafina, fazer, enfim, ele faz ali a brincadeira dele. É um tipo de mesas girantes. O princípio é o mesmo, tá? Por que que ocorreu naquela época? Porque precisava chamar a atenção da população, das pessoas, para esse evento. Então, você imagina, é um caminhar de coisas, passo a passo, ao longo da história. Então, naquele momento, foi designado para que o plano espiritual chamasse atenção. Era o momento para isso. Assim como teve um momento para aparecer o automóvel, teve um momento para aparecer o avião, teve um momento para a penicilina, teve um momento, porque é um progresso já meio que combinado, computador e tudo. Então, tem coisa que não pode aparecer ainda, porque se aparecer, com a moral nossa, do jeito que está, vai dar arte. Uns vão querer se sobrepujar aos outros, né? Dominar outros, tal. Mas nesse momento nós tivemos as mesas girantes para chamar atenção. Eram os espíritos gritando: "Ei, estamos aqui!" Quando gritou lá para o rapaz, não foi isso? Ele estava pedindo, pelo amor de Deus, me veja, me sinta, eu estou aqui. E os espíritos fizeram isso. Estavam dando isso, porque tinha essa possibilidade. Deixaram, abriram as portas, falaram: "Vai, né?" E aí ficou essa brincadeira e tal. Bom, naturalmente, as pessoas foram deixando lá, porque já perdeu a graça, né? No começo é legal, perdeu a graça. Mas já serviu para chamar a atenção de Kardec. E aí saiu o Espiritismo. O objetivo era para isso, para que hoje, depois de 160 anos, né? Quase 170 anos, nós estamos aqui estudando aquilo que aconteceu. Então ficou isso. Assim como a vinda de Jesus, surgiu o Evangelho. Então, ele não vem mais. Para quê? Ele já mandou o evangelho, já deixou ali, através dos discípulos, dos apóstolos, né, na verdade. Então, nós estamos. Então, agora, vai haver um novo chamado, com certeza. Até onde a gente sabe, é através das curas espirituais, que as pessoas vão falar: "Nossa, que é isso?" Aí a medicina vai querer estudar isso aí, né? Então, as novas mesas girantes vêm com outra roupagem, vem através, muito provavelmente, da medicina espiritual. Nós podemos dizer que, enfim, isso já vem ocorrendo há muito tempo já. E eu não sei se existe um movimento para não aceitar essa verdade científica, vamos dizer, ou, é, enfim, a ciência não acredita. Mas o fato é que, enfim, o Dr. Fritz fez uma, não sei quantas curas desde a época Por 21 anos. por 21 anos, desde a época do Chico, enfim, o, como é o nome do. O Zé Arigó? É, é, o Zé Gol, enfim, tudo isso foi, inclusive,
divulgado plenamente, tipo, na imprensa enfim, Testemunhas mil de gente que foi curado, exato, né? testemunhas, etc. Eu acredito que se a medicina ainda não abraçou isso é porque não há interesse econômico, sei lá, Ou tem outros interesses por ou tem trás. outros interesses. Mas aí a gente vai entrar numa outra, sabe? Mas é o É, seguinte, ó, é assim como se fosse fagulhas, tá, explode aqui, ali, sabe? Vai devagarinho, né? Então tem várias formas de chamar atenção. Essa foi uma, né? Isso aqui no Brasil, vai saber quantos teve em outros lugares. Então vai acontecendo devagarinho. Quem vai comprovar tudo isso não serão os espíritas e nem os espíritos. Quem vai comprovar isso vai ser a ciência. Você imagina, você médico, né? Ou você cientista, aí de repente você tem um filho, um neto, que começa a falar outro idioma, começa a mostrar que não é a personalidade dele, é outra, que é a mediunidade. O moleque está lá falando, né? Tá, na verdade, um espírito falando através dele. Falou, pô, o que está acontecendo, né? Ele vai estudar isso, vai chamar atenção, porque está acontecendo na casa dele, percebe? Estou dando um exemplo, porque vai chegar um momento que, como diz, né, disse Jesus, as pedras falarão. Né? Ele estava falando da mediunidade. Tem médicos médios que Tem, só que a coisa, eu acho que a coisa para a gente pode parecer devagar, né? E eu acho que é mesmo, sim, tá? sim. Mas é como ele fala, a vida não pode ser contida, então a evolução não vai ser contida. Não, e está Vai acontecendo. ser Está contida. acontecendo. Já vi médicos que, desde verdade, muito tempo, quando os meus filhos ainda eram crianças, na casa espírita que a gente frequentava, tinha um médico que ele já fazia decretos, inclusive ele que explicou para a gente na época como era o processo que desenlace no hospital, né? O que acontecia, essa coisa da melhora, né? Então, ele mesmo, o médico, né? E a gente também conhece aqueles médicos que são Então, trabalham quando a gente vai lá em. eu conheci médicos espíritos, A e gente tá, eles acabaram se tornando espíritos porque a evidência era gritante, era né? gritante. É. Mas é isso. Eu assisti o filme da história da vida do Chico, né? E ele tem uma parte do filme e que é uma história verídica, né? É baseado na vida real, sim. Baseada na vida real dele. Ele tem um sujeito lá que trabalhava inclusive passa no final, não sei se você assistiu o filme, passa como é que diz, o programa original, né? Tem um sujeito que trabalhava num programa, que era o diretor do programa. né? Hã? É, É o Pinga-Fogo, que ele era ateu. O filho dele morreu. é aquele que Inicialmente ele pensou, né, foi que assassinado, foi né? assassinado pelo amigo e não foi. Um E aí acidente, isso. ele volta, faz uma carta. A carta é submetida a uma prova, né, de caligrafia. E aí a caligrafia era, os vários peritos, a caligrafia era a caligrafia do filho dele, que escreveu a carta através de Chico. E Chico não sabia da história, entregou a carta, né, para ele. E aí ele foi lá e reconheceu na corte, né, que o filho dele tinha dito que o menino não era o culpado da morte dele, que ele mesmo tinha disparado sem querer a arma, que ele não tinha culpa. E o caso é verídico, o juiz aceitou a Sim, prova e desfez o exatamente. caso. Então, tem duas coisas aí. Uma, a idoneidade do médium. Isso é muito importante. Que tem de todo tipo de médium. Tem médium que cobra, tem médium que engana, tem médium, né? Mas tem aqueles médios realmente que são a toda prova, né? Que é o caso do Chico. Então, foi aceito como prova. E, então, esse é além do médium, né, que é um ponto. O outro, que já naquela época se aceitou uma orientação do plano espiritual. Então, nós estamos a caminho. Estamos longe ainda, mas já tem muita gente aqui. Olha quanta gente aqui tem. Estamos falando de espíritos. E assim, com a maior naturalidade.
E ainda pensando, por que que não tem mais gente acreditando? Não é isso que a conversa aqui agora? É isso. Mas tudo no seu tempo, né? Bom, aí, olha, é, a classificação da mediunidade, né, onde a gente viu isso no passado lá, tem vários tipos de mediunidade de efeitos físicos. Os motores, né, que significa levitação, transporte, os modificadores ou plasmadores, fazem moldagem, materialização, né? Ela que aqui é meio... Pronto. Transfiguração também é uma delas, né? A pessoa muda de figura. Eu vi uma vez só isso aí. É impressionante. Era uma pessoa, um homem, né? E ele virou, assim, o rosto ficou uma mulher rechonchuda, assim, tal. Até dente, faltava dente. Ela sorria assim, tava banguela. Falei, pronto. Aí eu achei que já tinha visto de tudo, mas teve mais coisa ainda, mas, né? A voz direta, a voz escrita direta, curas, né? Então, o médium de efeitos físicos, né? O que que ele faz? É o médium que emana um fluido especial, animalizado, que é o ectoplasma. Então, olha só, para que haja um, uma interferência do plano espiritual no nosso, né, no nosso meio. Ah, por sinal, as mesas girantes, elas, elas tocavam o quê? A nossa visão. Os sons tocavam o quê? Nossa audição. Então, não tinha como enganar, não tinha como. Estava num lugar fechado, todo mundo sem, né? Ninguém fazendo nada, assim, e tinha ruído. A gente estudou na semana passada, no capítulo anterior, né, do estudo, as meninas lá em Hydesville, 1848, fazendo 500 pessoas foram lá cercando a casa, olhando pela janela, entrando lá, tá aquele abarrotado de gente, vendo acontecer, ouvindo os fenômenos. Não vendo, mas ouvindo. Então, testemunhas sempre tem, né? Agora, olha que interessante, vou contar algo assim, que dá para explicar algumas coisas. Uma amiga nossa, vocês conhecem a Luísa, ela tá escrevendo alguns livros sobre vultos do espiritismo, né? Um deles, quem? Zé Arigó. Quando ela viu lá, eu nunca tinha ouvido falar, ela é jovem, né? Nunca tinha ouvido falar em Zé Arigó. Nunca. E pior, pertinho da cidade que ela foi criada. E, pior ainda, ele foi preso na cidade que o marido dela morava. E eles não sabiam. Então, o esquecimento vem, mas vira e mexe, as pessoas se lembram. Olha aí, acabamos de assistir um filme deles, né? O Predestinado, que é a história do Zé Arigó, como é que ocorre, né? Quem não assistiu ainda, assista, porque é muito bom. Ali, ele é muito fiel a, a, ao Zé Arigó, né? A situação, né? Tudo que ele viveu, né? Então, vamos lá. Aí, é, nós falamos aqui, né, de o ectoplasma, né? Sem isso, o espírito não faz nada. Por quê? Porque o espírito não produz isso. É como a gente falou do marceneiro, vocês encomendam uma peça, mas não tem madeira. Ele não vai fazer nunca o armário para vocês. Pode no máximo desenhar, mas fazer não vai fazer, porque ele não tem a matéria-prima. Para o espírito fazer alguma coisa, assim, uma manifestação de efeitos físicos, ele precisa da matéria-prima. E que matéria-prima é essa? O ectoplasma. Tá? Aqui, por exemplo, nós estamos emanando isso e está sendo ajudado pessoas naturalmente. Tudo bem? Todo mundo. Não para de trabalhar, né? Não para de trabalhar. Você também tem. Né? É assim, a gente tem um intercâmbio tão grande com o mundo espiritual, só que a gente não sabe. Se não é alguém avisando, que eu estou falando agora, passa a vida batido. Mas nós estamos o tempo todo intercambiando, sabe? Trocando. E principalmente em momentos como esse, onde tem um assunto elevado, tá, já está que nem, sabe? Tá.
produzindo aí. E aí os espíritos estão lá aproveitando tudo isso. Vocês imaginam um show, uma orquestra sinfônica tocando, as pessoas ali enlevadas. Imagina que não sai daquilo. Aí vai. Ah, vai também num show daqueles rock pesado, tudo, né? Aqueles negócio violento e tal. Aí também está produzindo. Agora, quem que está aproveitando tudo aquilo lá? Cada um, né? Então, é, nós estamos falando, então, né, para que essas manifestações ocorram, é isso aí. Então, ele é indispensável a produção desse tipo de manifestações, quer esteja perto, quer esteja consciente ou não do que está acontecendo. Mas, estamos produzindo. Quando a gente vai no trabalho lá de São José do Rio Preto, está lá o médico que está trabalhando através do médium. Então, está o tempo todo, e está conversando, está falando, tá? É muito interessante. Tem uns vídeos lá no site, Isso, e conversando, ele mostrando, ele explicando como é que é explicando, feita a expansão, explica exatamente. direitinho, assim. Chega lá, eu pergunto, eu tenho um monte de dúvida, né? Cada vez que eu vou lá, tem sempre. Imagina isso. Aí pergunto para ele, né? Daí a pouco eu estou ali quieto, parado, ele fala assim: estou te respondendo tudo que você está querendo saber, que mais você quer saber? Tá. E eu já, né, vou na onda ali né, da oportunidade que está acontecendo. Então, tá lá ele, aí ele convida algumas pessoas, e é interessante, ele começa com uma sala cheia de gente. É feita uma prece, aí ele vai e fala fala com eles, fala o que vai acontecer, o que está acontecendo. Inclusive, ele falou que o novo evento das mesas girantes, o equivalente, são as curas espirituais. É questão de tempo. Ah, quando vai ser daqui, o ano que vem? Não. Daqui 10 anos? Não sei. Mas ele falou isso aí. Vai chamar atenção. E está pipocando o que tem hoje de casas espíritas que estão fazendo isso. Isso vai ser mas é muito cheio. E assim, aí você vai entendendo, né? Agora eu vejo, fica uma casa, então tem todos os cômodos, tem vários, tem gente, né, diversos, não só do espiritismo, né? E as pessoas ficam ali sentadas, enquanto elas aguardam o atendimento, tem uma conversa, uma leitura, tal, Isso. mas o médico, o espírito, ele passa, ele fala para todo mundo. E, quer dizer, ali, imagina a quantidade já de ectoplasma que está sendo Então, produzido tudo ali, isso e né? outra. Ele é um representante. Mas e no plano espiritual? Quantos tem trabalhando? É uma enormidade de E os pessoas. médicos, eles passam assim, você não sabe. Quem conhece vê se está incorporado, né? Aí eles passam, uma vez que eu fui só para, né? Vou conhecer, né? Ele passa assim, tocou a mão assim em mim e foi. Ah, Aí e eles estão passando, às vezes você vai assim, está fazendo o quê, né? Mas ele vai falar alterado. Mas eles ficam andando, né? Vão e ali, chega perto de um, fora os que estão em tratamento. não. Você vê quantas casas estão aparecendo e tal, e uma delas aqui, que vocês fazem parte. Olha que bonito, para poder levar esse benefício para as pessoas. Porque o mundo está sofrendo, tem muita gente sofrida, e tem que ter gente que ajude eles, né? E estamos nós aqui buscando ajudar. Então, vai o doutor Ludwig, né? Aí aquele monte de gente. Dali a pouco ele tira todo mundo da sala e deixa cinco, seis, sete. Ele escolhe. Você fica, você fica, porque ele está vendo o que ninguém está vendo. O cara lá está borbulhando, né? Assim, de produção de ectoplasma. Vocês ficam. O resto vai ser distribuído para outras tarefas. E aí, a cada pouco, ele vai renovando, para dar oportunidade para outros trabalharem e ter essa renovação, talvez, de ectoplasma, não sei, né? Mas, para mim, está dando oportunidade para os outros, para verem ali. Tem gente que vai pela primeira vez, tem gente que é curado e quer voltar lá para trabalhar, para ajudar. É uma corrente do bem, é um negócio bonito. Mas vamos voltar aqui, que senão a gente vai longe aí, né? Então, aí ele fala, né? Ela fala, né? Que consciente ou não, está ocorrendo.
E ela cita, inclusive, que Jesus se utilizava de Pedro, Tiago e João, porque eles eram doadores de ectoplasma. E ele trabalhava isso. No monte lá, quando apareceu Elias, né? E também Moisés, né? Foi uma aparição, foi materialização. E eles estavam lá, os três, e viram aquilo, ficaram, quer que construa uma tenda? Vocês, né? Sabe, queriam, né? Viram aquilo, chegou, tem alguns livros que vão um pouquinho além do Evangelho, né? Que eu estava lendo, que é de Ivone Pereira, e é muito interessante o diálogo que eles falam ali. Ali descreve, né? E eles, em algum momento, caem meio em sono. Mas por quê? Porque é normal, que é esse apagão que a gente tem aqui, né? Quando a gente está. Tá precisando de alguma ajuda, não? Tá tudo bem? Mas eu estou lembrando de uma imagem que tem Jesus e eles deitados assim, dormindo. Isso, está representando isso. O doutor Frutuoso, né? Paulo César Frutuoso, ele fala isso aí, que a pessoa está ali dormindo para facilitar a doação de ectoplasma. Ou empréstimo, né? Dependendo da quantidade, empréstimo. E depois volta de novo. Então, agora, quando é pouco, é doação. Por isso que a gente sai daqui com fome, sai com sede, sai com tudo. Sai, tá louco para ir para casa para comer, para repor, porque a gente doou, né? É normal. Tudo tem um, né? Aí ele fala assim, ó, o ectoplasma foi um termo criado por Charles Richet, um médico francês, médico francês, que deu esse nome. Ele fez estudo sobre isso, não era espírita, estudou e deu o nome para ectoplasma. Ele viu essa substância e analisou né, ficou estudando isso e tal, e deu esse nome. Então, ecto, que é externo, exteriorizar. Plasma, fluido, plasma. Então, é exteriorização de um fluido, ectoplasma. Bom, aí de onde que sai? Né? Sai de todo o corpo do médium, mas principalmente nos orifícios naturais e nas extremidades do corpo, alto da cabeça e ponta dos dedos. Né? Mas o mais frequente assim, é boca, ouvido, até genitais. Né? Então, sai. É assim, é uma produção interna, mas tem que sair. Por isso que a gente ajuda um pouquinho com passe, né? E tá, fica assim, não fica a panela de pressão ali, só sai, né? Então, vai lá, dá uma ajudazinha e aí produz, né? Aí disponibiliza para os espíritos. Bom, o Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele fala o seguinte, ó, ectoplasma, olha só, ele falou isso aí lá atrás, hein? Ectoplasma é matéria em estado de condensação intermediário entre a matéria densa e a perispirítica. Então, tá aqui, ó, entre o corpo, né, que é a matéria densa, e o perispírito. Então, está aí nesse limiar, que a gente chama de, não a gente, não, mas foi dado o nome também, de, de duplo etérico, ou duplo etéreo. Né? Então, aí a produção. Porque é física. Então, físico tem que estar. Então, é entre o perispírito e o corpo. Tem esse outro corpo intermediário, é dali que está saindo, está produzindo. Né? E aí tem que. Né? Então, está no corpo e sai. Apresenta-se viscoso, esbranquiçado, quase transparente, com reflexos leitosos, e é evanescente sob a luz. Por isso que a gente vive no escuro aqui trabalhando, porque a luz atrapalha. Então, quando a gente está lendo, a gente põe na luz mais baixa que a gente pode, desde que a gente consiga ler, para poder não interferir aqui. Aí uma luzinha azul, né, porque ela não afeta o ectoplasma, nem a vermelha, tal, mas a azul é curativa.
Então, por isso que tem isso. É só por isso. Conheço trabalhos de ectoplasmia que é zero, não tem luz nenhuma, tudo apagado. E a porta é fechada com chave, e um cara fica com a chave no bolso. Porque se abrir a porta, entra a luz, vai dar algum dano para o médium. Então, por isso que ele fala, ela é sensível à luz. Agora, tem qualidade de ectoplasma que médiums produzem que é resistente à luz. Aquela Florence Cook, que foi estudada é, pelo, nossa, assim, peguei o sobrenome, mas não pego, que é o Cooks. Ele estudou 3 anos uma médium, e durante esses 3 anos, ah, um espírito foi aparecendo, foi trabalhando isso. Então, ao longo do tempo, ela foi junto, evoluindo no sentido assim, de ela saber melhor operar, trabalhar o ectoplasma da médium, né? E a médium também foi produzindo tudo aquilo. Conclusão, no final, teve um dia que esse, esse cientista, né, William Crookes, não passo, e ele caminhando de braço dado com ele na rua, e ninguém percebeu que era um espírito, materializado assim. Mas isso foi lá no final, porque antes, para tirar a fotografia, era um sacrifício para ela, porque aquilo desvanecia no flash, né? Aquilo, ela derretia, que nem vela, né? Então, mas conforme a qualidade do ectoplasma, ele, a luz, né, assim, do dia, ele não é afetado. Mas não é qualquer médium, não é qualquer espírito que manipula isso. A qualidade do médium, qualidade, né, não do médium, mas do ectoplasma. Então, vamos seguir aqui. Então, Aulus falando que a matéria em estado de condensação intermediária e tal, amorfo, ou seja, não tem forma, mas de grande potência e vitalidade. Então, imagina a potência, o potencial de força, de vitalidade que tem ali, para que o espírito ajude, né, para trabalhar aquilo. Animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo. É um veículo para que o espírito possa trabalhar, né? Mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos, encarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Então, é uma combinação ali, espírito, médium, e aí esse material ele é manipulado, né? Como que o espírito produz os efeitos físicos, né? Então, o espírito combina seus próprios fluidos com o ectoplasma que sai do médium, né? Médium de efeitos físicos, e também com os fluidos ambientes. Então, quando tem uma manifestação, ou aquele ectoplasma que está sendo trabalhado, ele vem o espírito, mas do médium, né? Claro. Do médium vem, o espírito, na verdade, ele trabalha isso aí, mas o médium é coisa de uns 70% a doação dele, a contribuição dele. Os outros 30% está dividido entre animais e vegetação da natureza. Então, ele pega da natureza. Então, combina isso, que precisa, não é só do médium, tem que pegar também da natureza. Vai, trabalha isso e consegue. Olha que interessante, né? Lá no Lar de Frei Luís, o local onde fazem, né, manifestações de efeitos físicos, tudo, é no meio de uma mata, que é o Boiúna, que chama a mata lá na serra, lá, o Boiúna. Então, lá no Rio de Janeiro. É um lugar, por quê? Porque está mais lotado de natureza. Aí aqui, poxa, de onde que vem? Não tem natureza, não tem nada, estamos no deserto, né? Vem de longe, traz de algum lugar.
Pega dos animais, bicho de estimação, o que for, vai pegando e traz aquilo que não consegue daqui de perto, traz de longe, para que possa compor e ter a cura, que é o nosso caso aqui, né? Posso fazer um comentário? Pode? Então, numa das nossas vivências de segunda, não sei quando, mas acho que por umas 2 vezes eu imaginei que a sala do hospital era no meio do mato. Entendeu? Tem tudo a ver. A gente Não uma cabeça foi, bonita, não, cachoeira. não foi nada assim inventado pela sua mente. Você viu de alguma maneira de onde estava saindo esse material da natureza, que é isso que ele fala, o meio ambiente, né, que ele fala, é da natureza. Olha, está tudo no lugar certo. É impressionante. A gente não se dá conta disso. Quando começa a entrar nesse mundo, a gente fala, nossa, é tudo tão bem colocadinho, encaixado. Então vamos lá. Mas senão, perdidos aí, né? Bom, é com a substância formada por esses três elementos, né? Do médio, dos vegetais, dos animais, trabalhado pelo espírito, né? Que o espírito anima, dá vida à matéria. Aí por isso que levanta a cadeira, som, barulho, né? Então, sobre a qual depois pode agir impulsionando-a com o pensamento e segundo a sua vontade. É claro que está embutido aqui a permissão, tá? Mas estamos falando uma coisa acontecendo. Aí o Aulus fala, né? Também nos domínios da mediunidade. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Está vendo? É daí que vem. É o espírito falando. Como é que ele faz? Podemos dividi-lo em três elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos A. Então, A, B e C. Vai. A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B. Então, o que vem da esfera lá, tá? Espiritual, está ali. Fluidos B. Definindo os recursos do médium e dos companheiros que os assistem. Lembra? O médico espiritual fala, você, fica. E o médium está ali. Então, pronto. Tudo tem explicação. E fluido C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. O lugar que você imaginou, que você viu lá, então, é dali. Então, três grupos, do mundo espiritual, do médium e da natureza. Os fluidos. Juntou tudo isso aí, combinou, não é só juntar, né? Quem cozinha sabe isso aí, né? Não é só juntar, tem que saber o momento certo, a temperatura, o corte e tal. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. No entanto, e aí vai entrar o que a gente fala do preparo 24 horas antes. Presta atenção. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados, e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Ou seja, se a gente não tiver esse cuidado, que a gente fala, ó, 24 horas, não faz isso, não faz isso, a alimentação, o comportamento, pensamentos, tudo. Se não fizer isso, acaba. É um espírito aqui, elevado, trazendo coisa do alto, da natureza e tal. Aí vem o nosso fluido, uma porcaria. Acabou. Estragou tudo, né? Por isso que tem que ter isso. É isso. Tá? Vocês percebem que não é capricho. Ah, não. O Luiz está exigindo isso aí da gente. Está com a cabeça. Por quê? Agora a gente sabe. Podemos estragar tudo, né? Então, isso nos domínios da mediunidade, ali, né? O espírito é, pois, o verdadeiro agente dos efeitos físicos. A intervenção do médium no fenômeno se resume na qualidade e quantidade do fluido
que emite e na boa ou má vontade que tiver para com a atuação do espírito. Percebe? O médium é um instrumento principal. Médium e os companheiros, né? Estamos falando dos encarnados aqui. Ah, e se a gente tivesse aqui 200 pessoas, então ajudaria? Depende. Se não tem nenhum preparado, ah, não, nós temos 10. Pô, mas esses 10 vêm preparados aí. Ixi, aí vai chover. Aí os espíritos ficam tudo felizes com a gente. E vêm aí e fazem aquilo que tem que fazer. A intensidade do fenômeno dependerá exatamente da quantidade de fluidos que o médico emite, o médium emite, da possibilidade de combinação desses fluidos com os do espírito manifestante, sendo que a simpatia do médium para com o espírito favorece o fenômeno. A simpatia que ele quer dizer é essa convivência, familiaridade. Por isso que tem médium que fica anos se preparando, para que o espírito venha e se afinize. A gente não fala que o grupo aqui, nossa, é tão gostoso estar junto, parece que a gente já se conhece, não é assim? É isso, essa afinidade é positiva do trabalho. Traz um de fora, com a mente toda perturbada, tem raiva de um, do outro também, não suporta ver esse. Acabou. Tem que ter essa afinidade. Há casos em que os fluidos são refratários um ao outro, casos em que a combinação se fará com esforço, e tem casos em que a combinação é tão natural que se faz sem o médium perceber, que é o que tem acontecido aqui. Pode ver, a gente chega aqui sempre, fala, pensa a importância também de chegar e acalmar, né? Desligar tudo. Para quê? Para que haja essa simpatia, né, entre todos aqui. Para que a coisa flua. Os espíritos que mais se prestam a esses tipos de efeitos não são muito evoluídos, os que fazem mexer coisa, tá? Tem evolução mediana para inferior. Ainda vibram nas faixas mais próximas dos padrões terrenos. Por isso que foi aproveitado isso. Falou, aí, olha lá, moçada, pode fazer mexer as mesas. Quem que era? A gente que está, nossa, para eles é um prazer fazer isso. Fazer barulho, mexer com tudo, né, tal, movimentar, porque estão contidos, não tem isso de poder fazer. Ah, agora pode? Ah, já vira, vira bagunça, né? Aproveita, né? Então, mas são espíritos com padrão mais assim, materializados, né? Não quer dizer que são espíritos maus, mas são espíritos que estão ainda muito aqui sintonizados com o material. Geralmente, esses espíritos são dirigidos e supervisionados na produção dos fenômenos e efeitos físicos por espíritos superiores que lhes orientam e controlam a atuação. É a permissão. E é tão interessante isso. Vou falar uma coisa de ontem que aconteceu no trabalho mediúnico, né? Chegou um espírito que se dizia poder fazer tudo. Aí, no meio da conversa, ele falou assim: eu não estou podendo falar algumas coisas como eu gostaria de falar. Primeiro que ele queria falar do jeito dele, o idioma que ele quiser, não o idioma, a forma de falar, ofensiva, palavrão, fazer tudo. Mas ele não, ele viu, ele falou, não estou podendo falar do jeito que eu falo. Mas tá bom, então eu vou falar, já que não tem jeito. E aí começou a falar. Aí ele quis falar algumas coisas, né? Ele falou, eu não estou podendo falar porque ele não está deixando. Tinha um outro espírito lá que não deixava, que é a supervisão, que é a autorização, que é a permissão. Então, os espíritos não podem fazer tudo o que querem. É como a gente. Vamos falar qualquer coisa, vai, qualquer coisa que a gente faz. Querer sair dando tiro para cima e tal, não pode, porque a lei não permite. Ela não supervisiona. Aí vem quem? Vem o policiamento e anula a gente. Percebe? Então,
É a mesma coisa no plano espiritual. Tem uma supervisão, tem autorização para fazer as coisas. Nos casos de obsessão, agem mais pelas falhas ou sintonia que o encarnado lhes oferece, que já é outra coisa, mas que também está dentro disso. Mesmo assim, há limites providencialmente estabelecidos por Deus para a ação dos espíritos. Ou seja, tem regras, tem leis. Não dá para fazer tudo o que quer. Então era isso que a gente tinha para hoje, que a gente tinha para falar aqui do nosso trabalho que está registrado, e eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e também pela atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima.